Quer conferir mais notícias sem interrupções? Assine agora e confira o aplicativo sem publicidade. Acesse experimente.estadão.com.br. Once again, our key message is test, test, test. This is a serious disease. Although the evidence we have suggested that those over 60 are at highest risk, young people, including children, have died. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que há registro de morte de crianças por causa da Covid-19. Até então, idosos e pacientes com doenças crônicas representam o público que causa maior preocupação com a pandemia, pois a baixa imunidade deixa essas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus. Quem conta mais sobre essa declaração e as informações passadas na coletiva da OMS é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Gustavo? Bom, é isso mesmo, a OMS então confirmou uma coisa que não tinha sido confirmada até agora, que não se tinha notícia, de que crianças também eram vítimas do Covid-19, é isso? Exatamente, Gustavo, é isso mesmo, mas tem uma coisa, você falou a questão do pânico, né? Eu acho que ela é muito importante. Essa coletiva da OMS, ela durou mais ou menos 1 hora, e essa frase foi, assim, muito episódica. Eles falaram em algum momento que isso tinha acontecido, e quando eles foram questionados sobre isso, eles falaram, olha, a gente ainda tem muita pouca informação, o que a gente sabe é que aconteceu, alguns casos de crianças, não falaram quantos, nem como, e sempre ressaltaram, nós ainda estamos avaliando. O que a gente identificou é que sim, aconteceu entre jovens e entre crianças, mas o grupo de risco maior continua sendo aqueles acima de 60 anos. What we know from the evidence to date is that children are susceptible to infection and that children can be infected with this virus. A maior parte da coletiva foi para pedir engajamento e comprometimento dos líderes políticos, né? Em um determinado momento eles foram questionados sobre a atitude do presidente Jair Bolsonaro de ter saído, né, de ter ido no meio de uma manifestação. Eles não responderam diretamente sobre essa atitude, mas falaram que todos os governos deveriam desestimular ou cancelar o máximo possível esses eventos que reúnam muita gente, né, aglomerações. É interessante que nessa coletiva também eles falaram sobre testar, e testar bastante, né? Muitos testes. We have a simple message for all countries. Test, test, test. E a gente sabe que aqui no Brasil está sendo adotados testes para alguns casos, né? Sobre isso, de fato, o que eles estão recomendando é que se passe a testar praticamente todo mundo que tenha suspeitas da doença? Isso, Gustavo, só que a gente sabe que isso não é exatamente viável, né? Eles defenderam que o maior número de pessoas possível possa ser testado. Um dos dirigentes, inclusive, usou uma frase e falou assim, não tem como você saber onde é que está o problema se você tiver com uma faixa no seu rosto, né? Se você tiver vendado. Então é meio que isso, você testa, você identifica de onde veio, de onde ocorreu a transmissão e aí você vai lá e isola aquela pessoa. Eles falaram muito sobre isolar, sobre a necessidade de levar isso a sério, porque mesmo que uma pessoa não demonstre os sintomas ou que ela esteja até curada, ainda por 14 dias ela pode transmitir para outras pessoas. All confirmed cases, even mild cases, should be isolated in health facilities to prevent transmission and provide adequate care. Então isso é fundamental. Ela se curou, mas pode estar passando adiante sem nem se dar conta disso. Ou seja, né, algumas medidas de isolamento que estão sendo tomadas pelo mundo não seriam 100% efetivas de acordo com o que foi falado nessa reunião da OMS, né? Exatamente. Então é sempre pedindo muito cuidado, né, o máximo de cuidado possível para evitar essa pandemia, que ela cresça ainda mais do que já está crescendo. Muito bem. Esse é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que trouxe um pouco pra gente. Esse é um aspecto dessa coletiva que teve da OMS, né? Que foi falado esses assuntos, foi falado sobre a transmissão em crianças, foi falado também sobre a quantidade de testagens, né, da doença e também sobre o isolamento dos doentes. Paulo, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e até a próxima.
Para se ter uma ideia, a mortalidade avança conforme a idade. Entre 60 e 69 anos, os óbitos chegam a 3,6%. Na faixa dos 70 a 79 anos, sobe para 8%. E acima dos 80, vai para quase 15%. Inclusive, o Ministério da Saúde atualizou as medidas de prevenção e recomendou que pessoas com 60 anos ou mais e doentes crônicos como diabéticos fiquem em isolamento para evitar o contágio pelo vírus. A tentativa do governo é evitar a propagação da Covid-19 entre os pacientes mais vulneráveis que têm mais chances de complicações. No entanto, a informação sobre as crianças causou um certo receio entre os pais. O diretor-geral da OMS não deu mais detalhes sobre o perfil das vítimas, mas esclareceu que as transmissões não ocorreram em lugares como escolas. Até esta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde não havia divulgado a morte de crianças pelo novo coronavírus. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a questão e evitar o pânico, nós convidamos o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Tudo bem, doutor? Como vai? Como vai a todos? Bom, doutor, a OMS trouxe uma novidade, né, nessa entrevista coletiva, que foi a questão da morte de crianças por coronavírus. Com essa informação, muda em algo os protocolos adotados até agora? Não, muda sobremaneira, porque nós entendemos que em todas as doenças virais, as crianças também eram um público vulnerável. E nós achávamos estranho essa diferença em relação ao Covid-19. Por que é que ele não tinha uma repercussão mais grave nessas crianças? É óbvio que a história iria trazer essa informação, mas mais especificamente, nós teríamos esse impacto em nosso meio. Por que ele teria impacto no nosso meio? Porque nós encontramos um outro tipo de população, uma população jovem, e além de uma população jovem, com crianças com alterações, inclusive, de desnutrição. Então, o impacto aqui poderia ser muito maior. Mas, no ponto de vista de preparo, de mais intensificação na circulação dos vírus, isso acaba tendo um significado maior. A gente sempre achava que as crianças elas poderiam ser os vetores de transmissão para os idosos. Isso continua sendo. Só que a nossa preocupação é que se nós tivermos referências de morte, de gravidade, isso significa que não só nós devamos nos preparar para as unidades de terapia intensiva em adultos, como também em crianças. E isso traz realmente um grande desafio para o sistema de saúde público no Brasil. Não foram dados muitos detalhes, né, doutor, sobre essas crianças, né, que contraíram a doença ou que morreram por causa da doença, mas tem algumas características que coloquem as crianças, os adolescentes, na faixa de risco, e quais seriam elas? Então, a gente sempre considera que a população infantil, especialmente abaixo de 9 anos, e quanto mais tem a idade, mais a preocupação tende a ser maior, uma vez que você tem um sistema imunológico ainda em construção. Da mesma forma que o idoso ele tem um envelhecimento no sistema imunológico, o jovem ele tem um sistema imunológico em amadurecimento. Então, exatamente isso faz com que nós tenhamos dois cenários absolutamente distintos e que nos gera preocupação, porque se eu tenho uma diminuição das minhas defesas frente ao vírus, eu tenho a possibilidade de se criar uma quantidade de vírus circulando muito maior e aumentar a gravidade da doença, mas aumentar o impacto desse vírus sobre o pulmão, causando comprometimentos respiratórios ainda muito mais graves. Então, nessa escala de imunidade que o senhor colocou, por exemplo, os recém-nascidos seriam aí os mais afetados por ter um sistema imunológico ainda muito a se desenvolver ainda, é isso?
eu consideraria exatamente as crianças abaixo de 1 ano. Na faixa etária de 1 ano a 9, aliado a isso, a gente tem outros componentes como desnutrição, favorecendo, então, um impacto de doença ainda maior. O fato de algumas escolas e até alguns governos de estado estarem fechando escolas, isso é uma medida acertada no seu modo de ver, doutor? Sem dúvida nenhuma, uma medida muito importante em que faz com que a gente diminua as aglomerações, a circulação do vírus, porque a gente lembra não só pelo fato das escolas, as pessoas se aglomerarem dentro das escolas, e isso circularia mais o vírus, como ao mesmo tempo nós lembraríamos do transporte que essas pessoas, para irem à escola, para voltarem da escola. Mas é importante salientar que não é o fato dessas crianças serem liberadas, ou até mesmo os adolescentes, os adultos jovens nas suas universidades, que os permite ficar circulando em shoppings, pela própria cidade, porque, logicamente, o objetivo é diminuir a circulação e não dar antecipação do seu lazer. Até baseado nisso que o senhor está falando, doutor, eu ia te perguntar exatamente quais as medidas que os pais podem adotar aí, pais de crianças, de adolescentes, para evitar, o contágio pelo Covid-19. Eu imagino que muitos dos pais, depois que ouviram essa informação, devem ter ficado com medo, assustados com essa notícia. Pois é, as formas são absolutamente as mesmas. Evitar ambientes aglomerados, por isso optar por ambientes mais abertos, no transporte público escolher horários alternativos, que não existam aglomerações, manter os ambientes arejados e ventilados, a utilização do álcool gel e evitar, sim, o contato com pessoas doentes. E mais importante, que as crianças devem realmente manter-se afastadas dos idosos, especialmente se tiverem algum sintoma respiratório, mesmo que brando, mesmo que só o nariz escorrendo ou um quadro de dor de garganta. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, 2 coisas que foram faladas também nessa coletiva. Uma delas é de que eles recomendaram que se testasse não apenas as pessoas que apresentassem todos os sintomas, mas também aquelas que apresentassem 1 ou 2 sintomas. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é se é possível testar todo mundo que acha que está com o coronavírus. O país tem capacidade de fazer isso ou não tem e nem é recomendado? Em qualquer país com as dimensões continentais do Brasil, com o índice populacional que nós temos, isso é impossível ser realizado. Então, nós devemos sim guardar a testagem para populações específicas, que são exatamente os pacientes que serão internados e especialmente aqueles pacientes graves, para que a gente possa sim conseguir definir se trata-se ou não de coronavírus nessa população que nos expõe tanto risco e medo. Outra coisa que foi falada é sobre o isolamento das pessoas doentes, não apenas no período em que elas estão contaminadas com o vírus, mas também um período após a cura, porque essa pessoa, 14 dias depois da cura, ela ainda poderia estar transmitindo o vírus. Isso é uma precaução a mais ou de fato isso acontece, doutor? Pois é, a gente imagina que o indivíduo com 5 a 7 dias de doença, ele já comece uma fase de convalescência e até os 14 ele esteja, sim, apto sem presença viral. Mas as autoridades, principalmente da Organização Mundial da Saúde, devem ter alguma referência de segmento dos pacientes na China ou na Itália que ainda devessem manter a presença do vírus. Foi o que aconteceu em 2 casos, que a paciente ainda apresentou febre no momento mais tardio. Então, eu acho que são essas coisas que a gente vai precisar rever e trazer isso à luz. Qual o motivo que eles referenciaram essa data estendida? Talvez eles tenham algum dado, alguma informação
que nós, a comunidade médica, ainda não dispomos. A gente percebe aqui no Brasil um aumento muito grande de um dia para o outro agora dos números de casos. É normal a gente ver esse escalonamento de casos daqui para frente? E falando em termos de pico da doença, se trabalha com que período do pico da doença até começar a sua queda de contágio? Pois é, talvez a gente ainda não esteja no momento de pico. Nós ainda estamos espalhando o vírus, por isso a contenção da circulação do vírus no nosso meio é fundamental. Quanto mais a gente restringir a circulação das pessoas, a aglomeração, melhor vai ser para que a gente possa transformar esse pico de doença com pacientes graves de forma aguda, necessitando internação, numa uma reta mais, com uma proporção mais linear, fazendo com que não haja impacto no sistema público de saúde. Bom, nós conversamos com o infectologista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pela entrevista. Imagine, eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço, viu? Ontem, o Ministério da Saúde atualizou a situação no Brasil. São mais de 230 casos confirmados, mas a tendência é que esse número dê um salto nos próximos dias. A média de idade dos infectados é de 40 anos, sendo quase que o mesmo número de homens e mulheres. A média é de 40 anos de idade, 40 anos ou menos são a maior parte dos casos, 54%, não tem diferença por sexo. O F com caso confirmado já são 15 das 27 unidades federadas. Além disso, a pasta liberou mais de 400 milhões de reais para os estados em ações de combate à Covid-19. 432 milhões para todos os estados brasileiros. R$2 por habitante. Para que este recurso? Para o reforço dos planos de contingência já encaminhados ao Ministério de Saúde e do enfrentamento do Covid-19. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.